Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Office Connection. Hoje nós temos como convidado o Eduardo Senra, da Sempre Engenharia. Eduardo, seja bem-vindo. Seja Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Gustavo. Me conta um pouquinho da trajetória da Sempre. Então, a Sempre fez 30 anos agora no final do ano passado, né? A gente começou num mercado extremamente diferente do que a gente tem hoje, né? E a gente veio evoluindo com o tempo. A gente sempre privilegiou muito as questões técnicas da execução das obras. Então a gente tem engenheiros, além de engenheiros civis e arquitetos, nós temos engenheiros eletrônicos, eletrotécnicos, engenheiros de automação, engenheiros mecânicos, de tal sorte que a gente não depende dos nossos fornecedores de cada uma dessas disciplinas, para que a gente assegure qualidade e cumprimento do projeto e das premissas que estão estabelecidas, né? E a gente está aqui nesse mercado, nessa fase de mudança, nessa época de mudanças, né? Profundas, e estamos com uma expectativa muito boa aí para o futuro. A gente, nos últimos 3 anos, inclusive durante a pandemia, a gente veio tendo um crescimento significativo ano após ano, aumentando a equipe e aumentando o faturamento. Então, nós estamos vendo com bons olhos o momento que a gente está atravessando no segmento corporativo. Apesar das pessoas terem esse sentimento que todo mundo está devolvendo espaços corporativos, não é isso que a gente tem assistido. A gente tem assistido um grande movimento, alguns sim devolvendo espaços, outros ocupando rapidamente, né? A gente tem participado disso. Até mudando, né? Porque assim, isso é uma trajetória de 30 anos. Você acompanha toda uma evolução do setor, né? Sem Então, dúvida. acho que não tem pessoa melhor para dar um feedback do que vem acontecendo com as empresas. A gente viu uma modificação muito grande da ocupação dos espaços corporativos, né? A gente, no século passado, quando a gente fala século passado, parece uma coisa muito distante, mas é apenas Ficou 20 curto, anos, né, o tempo ficou Pois curto. é. E há 20 anos a gente tinha algo em torno de 60% a 70% dos espaços corporativos ocupados por estações de trabalho. No começo desse século, a gente já tinha uma modificação para algo em torno de 60% a 50%. Pré-pandemia, portanto, algo em torno de 20 anos depois, 18, 20 anos, a gente já estava com 40% das estações de trabalho ocupando o projeto corporativo de uma maneira total. E hoje a gente vive um momento de mais transformação ainda, né? Onde as empresas estão buscando se situar, porque são culturas diferentes, cultura das empresas. A gente não pode nem dividir por segmento, porque empresas do mesmo segmento têm posturas completamente diferentes em termos de como ocupar o espaço corporativo, em termos de trabalho híbrido, quantas vezes por semana se pode fazer home office, mas o fato é que a ocupação dos espaços ficou muitos espaços mais colaborativos do que efetivamente de estações. Né? É isso que a gente tem visto nos projetos. Hoje a gente está executando projetos, nós estamos com 29 projetos acontecendo. Nós não fazemos projetos, nós executamos, e nós estamos executando projetos de mais ou menos 8 escritórios diferentes de arquitetura de São Paulo, dos mais renomados, e com tendências diferentes. Isso que eu ia te perguntar, porque são perfis diferentes de escritórios, né? E as tendências... São perfis diferentes de escritórios que tentam entregar ao cliente o que tem de mais moderno em termos de ocupação de espaços corporativos. Mas muitas vezes tem um choque de cultura com o que o cliente efetivamente quer. A gente escuta às vezes o arquiteto dizer: o cliente não sabe o que ele quer, quem sabe sou eu que sou o especialista.
mas nem sempre ele consegue vender isso que ele acredita para o cliente. Implantar mudança cultural, mudança de hábitos, é algo que tem que ser mais paulatinamente acontecer. Hoje a gente está falando muito essa questão de não ter estação de trabalho fixa e tal, de reduzir a quantidade, você não precisa ter... hoje... O distanciamento, né? Não, mas a quantidade de estações de trabalho em relação aos profissionais que você tem. Há 15 anos nós fizemos nosso primeiro projeto com certificação LEED, que foi a Philips, e onde você tinha... Foi da Cláudia Andrade. Foi da Cláudia Andrade, exatamente, projeto da Cláudia Andrade. Nós estivemos junto com ela na Holanda, nós fomos entender o conceito que a Philips queria implantar, que se chamava WPI, Workplace Innovation, portanto há 15 anos, e lá já se tinha uma redução de estações em relação ao número de profissionais. E ninguém falava em home office, ninguém falava em trabalho híbrido, nada disso, obviamente. Mas a redução era em função das pessoas que estão de férias, das pessoas que estão fazendo trabalho externo, das pessoas que ficaram doentes. Então, a dinâmica mudou, né? Já estava mudando. Já começou ali uma mudança que estava lá na Holanda, na época, e a gente foi lá buscar essa cultura, né? E depois disso a própria Cláudia aplicou esse conceito em vários outros projetos dela, com sucesso. A gente tinha uma experiência aqui, porque afinal de contas, Estados Unidos é uma coisa, Brasil é outra, Europa é outra, né? Apesar da gente copiar muita coisa dos americanos, são culturas diferentes, né? E o brasileiro, o latino de uma forma geral, mas o brasileiro especialmente, é um povo muito caloroso, um povo que é de muito contato, de muita... olho no olho, e isso é uma característica muito diferente de um americano, né? Então a presença física tem que ser considerada também nessas situações, né? Então a ocupação do espaço corporativo é levada em consideração. Os percentuais que se aplicam fora, muitas vezes aqui não se materializam. Você acha que pós-pandemia passou a régua e todo mundo... Está igual? Estados Unidos, Europa? Então, nos Estados Unidos não é tudo igual. Na Europa não é tudo igual. Então não tem como a gente passar uma régua. Nós vivemos mais do que uma época de mudança, a gente vive uma mudança de época. E a gente está vivendo esta mudança de época. Então não existe... a gente costuma dizer que a única certeza que todo mundo tem hoje é que ninguém tem certeza de nada. Existem tendências, existem conceitos que estão sendo testados, porque o conceito só fica efetivamente válido depois que passa-se um tempo ocupando. Eu costumo dizer que um projeto bem concebido, bem executado, você não nota na inauguração. Você vai notar talvez um ano depois, quando você volta para aquele espaço, vê como que ele está sendo utilizado, como que estão as conservações dos materiais aplicados e por aí afora. Então, hoje nós estamos vivendo esta transformação. Né? Então, a gente tem clientes que reduziram o seu espaço de trabalho. A gente viu agora, analisando o mercado, a vacância do mercado e tudo, você pegar a Vila Olímpia, todas as empresas que entregaram lajes lá, hoje estão com dificuldade de voltar, porque essas lajes foram todas ocupadas. Né? Tudo bem que aquilo é uma ilha ali, Chuquizaidan, a Faria Lima, a Vila Olímpia, são ilhas ali de análise, mas, de qualquer forma, mostra uma tendência. Se você pegar as empresas de tecnologia, o Google não devolveu 1 metro quadrado. O que eles estão pensando? A gente ficou 9 meses dentro do Google, no Pátio Malzone, fazendo adequações dos espaços corporativos. Né? Então... Isso quando? Agora. Nós acabamos essa obra há 15 dias. Há 15 dias. Então, você nota que há um processo em desenvolvimento, onde você
testa aqueles ambientes e vê como as empresas testam e veem como que esses espaços são absorvidos, como eles são resolvidos. Há felizmente um movimento que eu acho muito bacana de valorização das pessoas. O intuito lá na ponta é aumento de produtividade e inovação. E o ambiente corporativo ele coopera muito para isso, né? Porque um ambiente que tenha conforto, que tenha ergonomia, que seja inspirador. Nós estamos falando, na verdade, de neuroarquitetura. Sim. Né? Quando a gente aborda todos esses aspectos, nós estamos falando de neuroarquitetura. E nós somos envolvidos pelo ambiente e sofremos influência dele. De um ambiente inspirador, de um ambiente que permita troca, de um ambiente que facilite a criação, né? Então, de novo, esses ambientes estão sendo todos testados. Eduardo, há quem diga que em alguns países da Europa, Alemanha, alguns países da Escandinávia, e não só da Europa, estão propondo 4 dias úteis, né, de trabalho. Isso é uma redução de carga horária de trabalho. Isso também altera o ambiente de trabalho, tá certo? Sem dúvida. Mas talvez a gente eu escutei uma pessoa falando esses dias que nos últimos 30 séculos a gente não teve tanta mudança quanto tivemos nos 30 anos. né? Isso não. O que acontece? Ainda que essas mudanças estejam muito aceleradas, quando você fala dos países escandinavos lá, Finlândia, Islândia, Dinamarca, Suécia, o poder aquisitivo é muito diferente. O IDH é muito alto. Qualidade de vida. Eles estão muito distantes da nossa realidade. Eu não acredito que cheguem num curto espaço de tempo. Quando eu falo num curto espaço de tempo, eu estou falando em pelo menos 10 anos, que essa realidade chegue aqui. A gente tem indiretamente, hoje a gente está vivendo uma semana chamada TQQ, né? Semana terça, quarta, né? E a gente nota isso facilmente no trânsito, né? Todos os dias. De sexta-feira é muito mais tranquilo que de terça, quarta e quinta, né? Há pouco agora eu estava numa reunião num banco aqui no Rocha Verá, e a gente tinha agendado a reunião, o diretor tinha uma conferência com o VP de fora e pediu a sala, porque a sala tinha uma videoconferência e tal, e não tinha mais salas disponíveis. Aí a gente foi mudando de andares e procurando uma sala disponível. 7 andares, não tinha uma sala de reunião disponível. E aí o que você vê? Você vê salas de reunião com uma pessoa fazendo uma conferência. E esse é um outro aspecto interessante que a gente tem notado em várias empresas. A pessoa se acostuma ao home office e quando ela volta para o escritório, ela não consegue ter concentração trabalhando numa estação de trabalho com outras pessoas falando juntos. E aí o que ela faz? Ela vai numa sala especial. Numa sala de reunião. Aí a tendência de algumas empresas é ter mais salas de reunião do que um phone room, um phone booth e coisas do tipo. Então, a pessoa fica trocando a finalidade que tem uma sala de reunião. Mas a gente esteve aqui no prédio aqui do lado, numa administradora, né? Pessoal não vamos citar nomes, né? Mas assim, você tinha 2 salas de reuniões gigantescas. É nesse prédio onde nós estamos hoje também, só que na outra torre. E lugares para 20 pessoas. E nós vimos exatamente isso, uma sala ocupada por uma pessoa só. É uma realidade isso. E precisando de sala. Uma tendência que
quem somos nós Mas pós-pandemia? então, mas Quem somos nós? Como vai ser o nosso comportamento, afinal? até porque eu acho que o conceito que tinha lá no ambiente, né, como um escritório moderno, tudo, mas foi concebido isso antes Da pandemia. da pandemia. Então não se identificava esse tipo de problema, né? A gente já percebe que hoje os novos escritórios, novas concepções já vem pensando nessas cabines, É, né, é, para poder ter essas reuniões individuais, tudo, né? ambientes de concentração. Então, eles vão sendo modificados. Se você observar, as empresas de mobiliário, elas estão criando cabines Sim. que são mais fáceis de serem transportadas. Tem ainda uma questão acústica a ser resolvida, a ser aprimorada, né? Mas essas cabines acústicas estão ganhando cada vez mais espaço. Só dando uma ênfase nesse negócio da cabine acústica, né? Recentemente eu levei minha mãe numa operadora de saúde, né, para fazer o exame, uma consulta ali na Paulista. E interessante que os consultórios não eram salas fixas, eram cabines acústicas com rodinha para poder movimentar e mudar o layout do andar. De acordo com a conveniência. De acordo com a conveniência. Assim, nós que operamos, né, nesse mercado, a gente acompanha tudo que é tendência, tudo que é novidade, né? No evento do Office, nós tivemos empresas que lançaram a cabine em 2018, 2019, né? Então, a gente vem acompanhando essa tendência. E quando eu me deparo, né, dentro do ambiente hospitalar, você vê que os consultórios aderiram a isso. Salas flexíveis, né? Então, mas indo ao encontro do que a gente estava falando, os ambientes hoje, como não tem definição, quanto mais flexíveis forem, melhor e mais fácil e mais barato é de você readequar. De adequar, justamente. Então, o grande problema que você tem em open space é a questão da acústica, né? Hoje está se abolindo o forro mineral, o forro de gesso e lajes abertas, e aí às vezes o cliente final fala assim: nossa, mas por que está com esse valor para executar essa obra se eu nem forro tenho? Então fica aquela falsa impressão de que o forro era um item caro, e não era, porque o que acontece? A hora que você tira o forro, você tem que entrar com outros componentes para que tenha a proteção acústica adequada, quanto a isolamento acústico, quanto a reverberação. Então, e se você tiver esses elementos móveis, né, facilita muito mais. Você tem empresas no mercado que estão trabalhando com materiais que transformam a estação acústica, a estação de trabalho, num phone booth, porque ele monta uma barreira aqui que ele carrega como uma bolsa, ele abre em 3 partes, a da frente e as 2 laterais, e ali o que ele fala fica abafado ali no espaço que ele está trabalhando. Então, ele não precisa se deslocar muitas vezes para uma estação de trabalho para fazer uma ligação, uma videoconferência que seja Privativa que tem. privativa, né? Então, quanto mais flexíveis os ambientes, quanto mais possibilidades eles proporcionarem para os usuários, para os diferentes tipos de uso do espaço corporativo, melhor é, até porque estamos nessa fase de ajuste. Até porque acho que essa questão da pandemia, né, ela tirou muita gente da zona de conforto, né? Sem dúvida. As empresas de acústica, né, precisaram... Pois é. Né? Saiu invenção que não foi vida, né? Então, nessa época de proeminente de criação, né, que está se buscando, saem algumas pérolas, mas saem algumas Soluções. ideias, algumas soluções que ficam definitivas. Sim. Né? Ficam definitivas. E o que é muito legal é que o ESG é algo que veio para ficar. Sim. Nós estamos nos adequando lá em termos de formalizar processos. A gente sempre teve práticas de E, de S e de G, mas nós estamos
formatando isso tudo, documentando isso tudo, porque nós, dentro dessa fase de mudança, essas questões são primordiais. E eu estou falando isso por conta da evolução dessas outras, desses elementos todos, que eles não perdem de vista a questão de sustentabilidade. Sim. Então, os produtos estão sempre sendo desenvolvidos com produtos recicláveis, com produtos sem índice de inflamabilidade alto, materiais que tenham na sua composição elementos recicláveis e que também possam ser recicláveis, né? Então, a pegada de carbono é muito menor, né, desses produtos. Então, são coisas que andam paralelas, né? Eu acho muito bacana isso. Acho que até uma exigência hoje dos investidores, né, dos fundos, né? A Pois é. cúpula das empresas está muito de olho nisso, né? Pois é. Você sabe que hoje um edifício corporativo que tenha um selo LEED, por exemplo, para falar só de um certificador, ele tem um diferencial de mercado, obviamente, e tem mercado de negociação. O que não tem, além dele ter um valor agregado e um valor comercial menor, você tem muito mais dificuldade de comercialização. Porque as empresas preferem, algumas têm isso como premissa, Sim. outras têm como preferência, ocupar espaços corporativos que tenham já esta preocupação com sustentabilidade. E o selo LEED é um atestado disso, né? Atestado para isso. Me conta uma coisa, você participou em parceria com o escritório de arquitetura, com a Bruna, né? De Luca, e com o Rodrigo, né? Da Estúdio BR. Isso. E eles foram premiados, né? Agora recente também. Pois com um projeto maravilhoso que a gente teve a honra de executar, que foi o da Corteva. Um projeto muito bacana que tem também por objetivo criar elementos que atraiam o colaborador. Uhum. Então, os ambientes são muito inspiradores, eles proporcionam ambientes de inovação, tem elementos inovadores, como uma sala de reunião com cadeiras de balanço presas por cordas, e as pessoas fazem a reunião dessa forma, descolada, né? Como o jovem né? Como eles parece que produzem melhor nesses ambientes. No seu habitat natural. Né? No seu habitat natural. Você falou muito bem, Naga. É como se eles estivessem no habitat natural deles, né? E então o projeto ficou muito legal, com formas muito orgânicas, isso tudo sem perder o link com o negócio, com o fim da Corteva. Então eles refletiram o negócio na comunicação visual, no conceito do espaço, as salas de reunião refletem isso. Então, e muitos espaços flexíveis que permitem diferentes configurações, né? Antigamente, uma sala de conselho, ainda existem as salas de conselho que são mais formais, mas elas estão dando muito espaço para mesas rebatíveis com rodinha, Tá. que permitem diferentes montagens. Então, antigamente, um conselheiro de uma empresa desse porte sentava numa cadeira de couro, aquela reclinável, a mesa em madeira de lei e tal. Hoje em dia, normalmente eram pessoas mais velhas que usavam terno e gravata. Hoje é uma moçada que vem de tênis e bermuda. Camiseta e aquele ambiente para ele é ok. É o ambiente dele, é o habitat dele, como vocês colocaram. Então, isso permite muito mais essa flexibilidade. Então,
o reconhecimento hierárquico analisando o ambiente de trabalho hoje não é identificável. Você não consegue identificar quem é o diretor, quem é o gerente, quem é o VP, quem é o presidente, quem é o CEO da empresa, porque eles ocupam estações de trabalho. A gente, às vezes, até... O que a gente tem notado é que, às vezes, tem uma sala de reunião pequena que o CEO usa muito, porque ele quer passar a imagem que ele usa uma estação de trabalho normal, mas, na verdade, ele usa mais aquela sala de reunião. Então, ele tenta se desapegar daquilo. Mas isso também significa que a faixa etária do colaborador caiu muito, diminuiu muito de 20 anos para cá, vamos dizer. Muito. A gente, vamos lá, acho que 20 anos um período em que eu estava conversando com um CEO de um grande banco de investimentos, que o ambiente da sala do andar da corretora, ele me falava o seguinte: antigamente esses ambientes tinham que ter tudo madeira de lei, carpete mais escuro, cadeiras super confortáveis, como eu falei, de couro e tal, todas estofadas, porque o meu investidor, ele era uma pessoa de, no mínimo, 60 anos, que vinha de terno e gravata. Hoje, o investidor chega aqui, ele tem 30 anos, 35 anos, às vezes 40. E o que ele quer? Ele quer isso aqui, que era o que a gente tinha acabado de fazer, que é um ambiente tecnológico, ultra high-tech, tons de cinza, muita tela. Assim como os escritórios de advocacia, que mudaram completamente. Também radicalmente. Também radicalmente. Antigamente, a gente fez, agora recentemente, 2 escritórios grandes de advocacia na Faria Lima, e a pegada é completamente diferente. Até biblioteca, que eles ainda utilizam muitos livros e tal, de consulta, até a biblioteca são espaços abertos, com um mobiliário como esse que a gente está usando aqui, super jovem, descontraído, onde as pessoas às vezes deitam no sofá e ficam lendo como se ele estivesse na casa dele. A gente viu isso, você foi bem lembrado, Naga, porque é efetivamente uma mudança de época. Mudança mesmo, A gente conversou esses dias aí com o pessoal do Instituto Moreira Salles, né? A partir de museu. Que é um centro cultural, né? Centro cultural, ela tem toda uma administração de um prédio, tudo. Ela é arquiteta, mas envolvida na área de facilities, então tem toda uma especificação para como manter aquilo, como conduzir, o que é regra, o que não é. E ela fala dessa questão da biblioteca, porque eles têm uma biblioteca interna, né? E mudou muito, né? A gente habituado com biblioteca da nossa época lá atrás era completamente diferente. Né? Pois é. Como o escritório de advocacia, que também é muito parecido, né? Livro revestindo as paredes, móveis bem escuros e pesados. Mas sem dar nome às empresas, mas dando nome às empresas, né? Todo mundo vira e fala: eu quero um escritório igual ao Google, né? Você tem uma experiência com o Google. Pois é. Né? Pois é, a gente fez, por exemplo, o Google Campus ali na Alameda Santos, que é um espaço aberto, inclusive, para pessoas que vêm de fora utilizarem. Acho que eles recebem até startups lá, né? Exatamente. Tem startups que podem ocupar o espaço deles lá. Mas é assim, nem todas as empresas estão preparadas para um ambiente. Não, então, é aquilo, né? Né? Eu quero ser disruptivo, eu quero uma empresa igual a Google. Tá bom, mas seu DNA, né? Seu Então, colaborador. Fala, nós queremos ser disruptivos, mas... Aí vem. Tem uma lista de... Tem uma lista que vai... desenrola aquele pergaminho. Por aí. É por aí. Porque são espaços... muito inovadores, né? A gente, no Google Campus, nós contratamos 2 empresas de cenografia. Cenografia Cenografia para compor os ambientes.
porque quando a gente recebeu o projeto, é um projeto muito legal da Super Limão, Da Super Limão. um projeto super bacana, mas a gente também assustou, né? Porque a gente é acostumado a trabalhar em espaços corporativos e inovação e não sei o que tal, mas na hora que a gente viu aquilo, falou, pô, mas isso faz parte do escopo da obra? A obra é turnkey, vocês têm que entregar tudo pronto. Aí nós nos socorremos de 2 empresas de cenografia para criar isso. Respeitando a parte técnica, Exatamente. montar um cenário. Então, a gente dá um toque de engenharia na arquitetura, né? Porque materializar todos os projetos muitas vezes é um exercício, né? De engenharia. Quebra-cabeça. Pois é, porque eu não tenho o menor talento. Se você me der uma folha de papel em branco, eu não tenho o menor talento para fazer qualquer coisa. Mas eu tenho uma vivência muito grande de execução de projetos. Então a gente bate o olho, a gente sabe o que vai pegar ali, qual vai ser a parte mais difícil, como executar e tudo mais. E quase sempre a gente encontra resposta junto ao arquiteto, mas algumas vezes a gente tem que propor algumas alterações para viabilizar Em conjunto, né? Em Estão conjunto. conceituando, né? Pois é. Aí você vai executar. Então, Pois é. Então é por aí, né? como é que você enxerga o mercado São Paulo e Rio de Janeiro? Rio de Janeiro está voltando a se aquecer. Nós estamos com 2 projetos no Rio de Janeiro hoje, né? O mercado do Rio sempre, ele é muito dependente de óleo e gás, né? Sim. Então, agora se tem uma expectativa, né? A vacância no Rio ainda é muito alta, né? Principalmente dependendo de algumas regiões, você tem uma vacância muito grande. E muita gente vai para o Rio e volta, vai para o Rio e volta. Fica o buraco Assim, lá. em termos de escritórios, tanto de projetos quanto de construtoras, mas ele é um mercado interessante que a gente não pode fechar de forma alguma os olhos para ele, né? Então a gente tem o ano passado a gente executou acho que uns 15 projetos no Tá. Rio. Esse começo de ano a gente estava com 4, hoje nós estamos acho que com 2 ainda em execução, mas é um mercado que você sempre tem que estar de olho, né? Você executa com os escritórios de lá ou... A gente executa com o escritório daqui e com o escritório de lá também, né? A gente tem muita contratação que é daqui que sai para o Brasil inteiro, né? Nós fizemos lá Vivo, por exemplo, com um escritório aqui de São Paulo, uma obra lá de 3 mil metros quadrados. Fizemos Eco Sapucaí com um escritório de lá do Rio. Então, a gente tem essas composições. A gente... O Centro Velho, não? Não, o Eco Sapucaí é do lado da Marquês de Sapucaí, lógico. Sim. Né? E Centro Velho a gente tem algumas coisas rolando lá. Nós estamos aí agora na fase final de 7 andares de uma empresa de energia lá no Centro Velho, né? E que é sempre um exercício diferente executar obra lá no Rio de Janeiro, principalmente no Centro Velho, né? Que você tem muitos limitantes da edificação, né? Mas a gente gosta muito de estar lá no Rio. A gente tem uma base lá agora. Ah, é? A gente está com uma base lá. Eu estava lá semana passada, a gente com reunião com clientes e tal. É um mercado que a gente não pode fechar os olhos para ele, né? Mas a gente só não fez obra até hoje no Acre e Rondônia. O resto a gente fez Brasil inteiro. Nesses 30 anos, né? Porque a gente tem muita contratação que parte aqui de São Paulo, né? E aí tem fusões, aquisições, que parte tudo daqui para dar dimensão nacional na marca, né? Então, a gente tem caminhado por lá também. Você tem feito alguma intervenção na área hospitalar, hotelaria? Temos. A gente abriu um pouco mais
o nosso leque, que antes era muito mais focado em corporativo. E quando eu falo, a gente abriu um pouco mais o leque nos últimos 5 anos aí. Então, hoje a gente tem farma com uma vertente importante para a gente. Nós estamos fazendo agora um laboratório para Bayer de grandes dimensões lá, um projeto de 8 meses de execução, que para a gente é um tempo enorme, né? Porque os nossos projetos são de tiro curto, né? A gente faz 30 mil metros quadrados em 120 dias, né? Essas doideiras, né? Mas a gente está no segmento de restaurantes. Agora iniciamos agora há um mês um restaurante de 800 metros quadrados para a Companhia Tradicional do Comércio, onde você tem lá Pizzaria Brás. É um complexo de restaurante. São 3 conceitos diferentes no mesmo espaço, lá no Setenco Plaza, lá na Paulista. Na Paulista. Isso. No segmento hospitalar, a gente fez agora recentemente um prédio monousuário de 8 andares, de 1.000 metros quadrados cada um, para a DASA, Delboni ali no Paraíso. Fizemos os escritórios da DASA também, 9.000 metros quadrados, que foram lá para o WT Nações. E a gente está trabalhando forte nesse segmento. De hotelaria, nós estamos reformando, Co-work também, né? Um retrofitting do Hotel Accor em Jundiaí e do Pullman ali em Cumbica. Tá. Estamos fazendo dois retrofits lá que viraram legal. E os co-working, né, que você falou. Co-working, a gente trabalha forte com os principais players aí. A gente fez coworking Recife, Porto Alegre, São José dos Campos, e aqui em São Paulo fizemos vários também. Vários coworks de 10.000 metros, de 8.000 metros. Um mercado que ficou bem aquecido, né? Pós-pandemia, né? Ficou. E continua aquecido? Continua aquecido. Tem uma demanda importante. A competição está, como sempre, muito E agora forte. tem co-work para dentista, para... Pois é, a gente fez no Rio de Janeiro um coworking de consultório médico. Consultório médico. 1.000 metros quadrados de coworking para consultório médico. Interessante. Então, o coworking surgiu com um leque mais aberto aí, né? Com WeWork e por aí. Aí a própria WeWork deu uma segmentada, né? Nós fizemos, por exemplo, 8.000 metros quadrados para um único cliente da WeWork, que foi a Sky. Então eles desenvolvem exclusivamente para aquele cliente. Fizemos para outros 2, fizemos o Uber dentro do WeWork, fizemos Nike dentro da WeWork. Então são... Mas o teu cliente é o WeWork? O meu cliente é o WeWork. E aí esses clientes dão mais ou menos a cara deles para o WeWork, a necessidade e elementos de comunicação visual e tal, que criam a identidade com a marca, para serem implantados nesses espaços. Né? A gente já teve programa. Já teve uma conversa no passado com a WeWork, e eles estavam, acho que uns 3 anos atrás, né, na H4, né, que eles estavam já dando essa cara, né? Essa cara, a gente consegue customizar o andar para sua empresa daquele jeito todo, né? Exatamente. A gente fez o headquarter deles aqui na Paulista. Foi um retrofit do prédio inteiro e depois o fit-out. E teve cliente que chegou lá, gostou tanto que tirou a WeWork do próprio espaço deles e ocupou o espaço deles lá, né? Então, a gente trabalha forte com coworkings também. Tem algum projeto, né? Desses 30 anos de jornada, que você pega e fala, esse daqui foi o que... Eu sei que todos são... A gente tem muitos clientes especiais, muitos projetos especiais, mas eu acho que
a gente teve aqui, por exemplo, a BM Mafre, a Brasilseg. Hoje a gente fechou, por acaso, hoje a gente fechou um outro trabalho com a Brasilseg, e essa é uma das missões que o nosso time tem. Eu falo que a missão do nosso time, quando a gente contrata um engenheiro, para que você foi contratado? Eu pergunto, para fazer obra. Eu falo, errou. Você foi contratado para encantar clientes. Essa é a missão do nosso time, porque um cliente encantado, ele quer comprar de você de novo, além de você querer vender para ele. Então, a gente tem clientes de 10 anos, de 15 anos, com retenção desses clientes. Então, a gente fez 15 andares de 2.000 metros cada um para a Brasilseg em 120 dias com certificação LEED Gold. É um desafio muito grande, é um case muito, muito bacana, que a gente tem muito orgulho de ter feito com data center e todos os recursos que requer um site desse tamanho. Mas talvez o mais emblemático para a gente tenha sido um que eu já citei, que foi o da Philips. Tá. Porque foi disruptivo, né? Foi completamente disruptivo para a época. E eu digo isso porque... Por que ele é tão marcante depois de tanto tempo? Porque nós passamos quando a gente fez a obra LEED, quando a gente foi para a Holanda, viu como que eles trabalhavam lá. Quando a gente teve o contato com os procedimentos LEED de execução de obra, porque o LEED ele vem muito mais do que a execução da obra, mas também os materiais que são aplicados, com a distância que esses materiais percorrem desde a sua origem até a sua implantação, mas a execução da obra, a obra executada de forma limpa e organizada, ela organiza a cabeça das pessoas. Vocês fizeram a obra e interiores? Não, lá é um prédio corporativo. E a gente fez 5 andares. 5 andares. Uma coisa que me chamou muita atenção lá na Philips, né? Quando você entrava, você tinha todo aquele túnel com as luzes, né? Conforme você vinha andando, aquilo vinha acendendo e tal, né? E mudando de cor. Mudando de cor, né? Tudo. Então, mas esse contato com os procedimentos LEED, a gente trouxe, por isso que eu digo que ele foi tão marcante, a gente trouxe até os dias de hoje. Então, a gente fez muitas obras com certificação LEED depois dessa, mas mesmo as obras que não têm essa certificação, a gente estabelece esses princípios LEED. Um padrão. Porque virou um padrão nosso. Porque qualifica, né? O cliente entra na obra, a gente está fazendo uma obra agora na Siemens Energy, em Jundiaí, e eu recebi um feedback super positivo esses dias de um VP que entrou na obra e falou, mas parece que não tem ninguém trabalhando aqui, tudo tão organizado, tudo limpo e tal. Eu fico com muito orgulho, com muita satisfação de receber esse tipo de feedback. O gerente da engenharia, depois que me falou a respeito disso, e também muito satisfeito, né, porque recebeu o feedback positivo da hierarquia. A gente contribui com o meio ambiente, a gente tem um ambiente totalmente salubre para os nossos profissionais e os nossos subcontratados desenvolverem as suas atividades. A gente direciona todos os resíduos da obra para a reciclagem. A gente pesquisa na região, procura para onde que a gente pode direcionar isso. A gente fala que uma caçamba que sai da obra, ela sai com o logo da Sempre e com o logo do nosso cliente final. Então, caso aquilo não seja adequadamente direcionado, tanto um quanto o outro pode ser responsabilizado. Mas mais do que você ser responsabilizado, é você ter a satisfação íntima de saber que você está contribuindo para a preservação do planeta. Então, você sabe que a gente conversou com o Edu Rocha, né, Onaga? E ele cita muito essa pai da arquitetura. Da arquitetura, justamente. Ele cita muito essa questão de agressão. Sustentabilidade. De agressão ao meio ambiente, né? Então, assim, enquanto não houver uma conscientização geral, né? Mas eu acredito que as empresas vêm cada vez mais adquirindo isso, né? Mas ele vai muito nesse ponto, né?
e também o cuidado com as pessoas, né? Então, você no ambiente de obra, ambientes mais abertos que permitam isso, a gente tem tratamento que a gente usa da EcoQuest para eliminar poeiras em suspensão. A gente compartimenta ambientes que gerem uma sujidade mais elevada, entrega e instrui e exige o uso de EPIs adequados para proteção da pessoa. Às vezes o profissional fala, mas esse EPI não permite que eu trabalhe da melhor forma. Mas você não está vendo quanto você está contaminando o seu pulmão, a sua vista, com uma poeira em suspensão. Isso você só vai perceber lá na frente. Lá na frente. Então, é responsabilidade da engenharia, do empregador, ter este cuidado com o profissional, né? Com a saúde dele e com a continuidade do trabalho dele. E a sucata e o entulho, que é muito importante na obra, qual é que é o destino que vocês dão? Então, nós direcionamos a usinas de tratamento, nós direcionamos o descarte e documentamos todo o processo, né? Essa é uma determinação, por exemplo, conta pontos no LEED, né? se você tiver o descarte adequado. E para ter o descarte, para comprovar isso, você precisa desses documentos. E esse é um processo que a gente, mesmo sem ter a exigência da certificação, a gente tem junto com a documentação que a gente conclui para entrega para o cliente no nosso closeout, para que ele também tenha essa tranquilidade de estar, o trabalho que ele está contratando está também respeitando o meio ambiente. Muito bem. Que é a finalidade principal nossa, que é diminuir a nossa pegada de carbono nesse nosso planeta, que é finito, né? Perfeito, Zu. Ok? Queria agradecer muito sua participação, você colabora muito sempre com o Office, né? Participa da Arena, né? Sempre nas rodadas de bate-papo, sempre enriquecendo. Muito obrigado. E mais uma vez, parabéns pelos 30 anos de sempre. Com o mesmo CNPJ. Com o mesmo CNPJ, vimos isso. Pois é, esse mesmo CNPJ virou uma marca nossa, né? Uma comercial nossa uma vez comentou isso com a gente. Ela falou, mas por que você não fatura por outro CNPJ para ser mais competitivo? Eu falei, mas nós só temos um CNPJ desde que a gente começou. Mas por que você não me falou isso? Isso é um argumento de venda, né? E depois eu comecei a utilizar e a gente vê que no nosso segmento, eu não conheço outra empresa que tenha 30 anos com o mesmo CNPJ usando só isso. Porque isso diz muito a respeito de uma empresa. Integridade, né? Da empresa. Integridade, seriedade, cumprimento de compromisso e tudo isso. Mas, na verdade, sou eu que agradeço a oportunidade desse papo com vocês, sempre tão gentis nos convites. Mas você sempre tem um case interessante para a gente, por isso que a gente sempre te convida. Porque entende o seguinte, você tem um contato, um relacionamento muito grande com os escritórios de arquitetura e muitos de ponta, né? Que estão desbravando, né? Lançando tendências. Emergentes. Então, né, como você falou da Super Limão, né? A gente já entrevistou o Lula Gouveia algumas vezes, né? Ele sempre participa. Talento. Ele esteve com a gente na Arena do Office em fevereiro, né? Uma rodada de bate-papo também. Então, assim, mente criativa. Completamente. Então, eles têm que entender esses conceitos, né? Quem está conceituando o que vem acontecendo, o que é tendência. E muitas vezes a gente não consegue reunir todos os escritórios de arquitetura para participarem do programa. Mas a gente consegue reunir um talentoso que tem uma visão desse cenário e consiga transmitir isso para a gente. Legal, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Lisonjeado. Pode deixar aqui para o nosso pessoal, para quem quer seguir a Sempre Engenharia nas redes sociais. Legal. Bom, a gente está no Instagram, no LinkedIn, Sempre Engenharia, só você digitar que você chega no nosso site, vê os últimos projetos que a gente está executando. Nós recentemente tivemos a alegria de recebermos o selo Great Place to Work,
com a valorização dos nossos profissionais, com os treinamentos que a gente tem proporcionado para eles. Então, nos acompanhem, que a gente está sempre com muitas novidades, com muitos projetos bacanas, que a gente tem a honra de executar de todos esses escritórios que o Gustavo falou. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer e uma satisfação. Edu, obrigado. Obrigado, Edu. Tá? Obrigado, Ataleiro. Estamos encerrando hoje aqui o programa do Office com a presença do Eduardo Senha, da Sempre Engenharia. Obrigado e até a próxima edição.